Desde os tempos mais antigos, o ser humano tentou compreender o que compõe o mundo e a si mesmo. Antes da ciência moderna, isolar átomos e partículas. Os sábios da antiguidade viam a realidade como feita de forças vivas, fundamentais e universais. Terra, ar, fogo, água, éter, não eram apenas substâncias da natureza, mas expressões simbólicas, espirituais e até divinas. Para os antigos, entender os elementos era entender a própria vida. Mas o que esses 5 elementos significam de verdade? Eles são energias reais ou apenas metáforas? E o que eles dizem sobre nós, sobre o corpo, a alma, a mente, as emoções? Hoje, no Caminho da Lua, vamos explorar o papel dos elementos na vida humana sob 3 olhares poderosos: o da filosofia, o das religiões e o do hermetismo. Prepare-se para reencontrar aquilo que já está dentro de você. O olhar da filosofia. Os elementos como fundamento do ser. Para a filosofia, especialmente a grega antiga, os elementos não eram apenas materiais, mas princípios essenciais da realidade. Primeiro, os pré-socráticos e os 4 fundamentos. A jornada começa com os filósofos da natureza. Tales de Mileto dizia que tudo vinha da água. Anaxímenes, que tudo era ar. Heráclito, que o fogo era a essência da mudança. Empédocles, por fim, os reuniu e os sistematizou. Terra, ar, fogo e água seriam os 4 elementos que compõem tudo o que existe. Empédocles afirmava que esses elementos não estavam apenas no mundo, mas em nós. A saúde para ele era o equilíbrio dessas forças. A doença, seu desequilíbrio. Segundo, Aristóteles e o éter. Depois, Aristóteles acrescenta um 5º elemento, o éter, também chamado de quinta essência, ou quinta substância. Para ele, o éter era o componente dos corpos celestes, das estrelas, das almas. Uma substância sutil, pura e incorruptível que não existia na Terra. Assim, temos 5 forças primordiais: terra, firmeza, estrutura, estabilidade; água, fluidez, emoção, adaptação; ar, pensamento, comunicação, respiração; fogo, transformação, ação, desejo; éter, espírito, consciência, alma. Terceiro, os elementos como arquétipos existenciais. Platão e os neoplatônicos avançam na ideia de que os elementos também são formas da alma. Na tradição filosófica ocidental, eles passam a ser compreendidos como dimensões do ser. Um ser humano equilibrado, portanto, seria aquele capaz de integrar os elementos, pensar com clareza ar, sentir com profundidade água, agir com coragem fogo, manter os pés no chão, terra, e aspirar ao transcendente éter. Resumo da visão filosófica. Os elementos, para a filosofia antiga, explicam a natureza do mundo e a natureza humana. Eles não são apenas matéria, são princípios estruturantes da existência. Nos ensinam a viver em equilíbrio, harmonia e integração entre razão, emoção, ação e espírito. O olhar das religiões. Os elementos como expressões do divino. Nas tradições religiosas, os elementos aparecem de forma simbólica, ritualística e mística. São pontes entre o humano e o sagrado. Primeiro, hinduísmo e os Panchamahabhutas. Na Índia ancestral, os elementos são chamados de Panchamahabhutas. Prithvi é a terra, Apas é a água, Tejas é o fogo, Vayu é o ar, Akas, Aga é o éter. Cada um representa um aspecto do universo e do corpo humano. Os 5 elementos também compõem os chakras e os doshas do Ayurveda, mostrando que saúde, espiritualidade e energia estão diretamente ligados ao equilíbrio elemental. Por exemplo, a fala e o som vêm do éter, a respiração depende do ar, a digestão é fogo, o sangue e os fluidos corporais são água, os ossos e músculos, segundo o judaísmo, cristianismo e os símbolos elementares. Embora o judaísmo e o cristianismo não usem explicitamente o sistema quíntuplo dos elementos, a simbologia está presente em muitos momentos. O fogo da sarça ardente de Moisés, ou do Espírito Santo em Pentecostes. A água como símbolo de purificação no batismo. O ar, o vento como símbolo do sopro divino. O ruach, o espírito. A terra como promessa divina e fonte de vida. O Adamá, o pó do qual Adão foi formado. Esses elementos não são neutros. São instrumentos de ação divina, canais de renovação, cura, purificação, transformação. Candomblé e os orixás elementares. Nas religiões afro-brasileiras, os elementos são base de toda a cosmologia. Cada orixá está ligado a um elemento. Oxum, a água doce. Xangô ao fogo e ao trovão. Yansan ao ar, aos ventos e tempestades. Ogum, à terra e ao ferro.
Oxalá o éter e a luz. Aqui os elementos são forças vivas e conscientes, e são reverenciados nos rituais com danças, comidas, cores e oferendas. É impossível falar de espiritualidade sem reconhecer a presença sagrada dos elementos. No budismo Vajrayana, os elementos são usados na meditação e em mandalas, como expressão das qualidades do Buda. No xamanismo, os elementos são espíritos aliados. O fogo da fogueira, a água do rio, o vento que responde, a terra que ensina. Na Wicca, os elementos são os pilares de todo círculo mágico. Cada ponto cardeal é associado a um elemento, e os rituais equilibram e invocam essas forças. Em resumo, nas religiões, os elementos são presentes divinos. São canais de força, cura, conexão. Eles aparecem em rituais, orações, mitos e símbolos. Representam o sopro, o batismo, o fogo do espírito, a terra prometida. Mais do que forças naturais, são instrumentos do sagrado. Até aqui, vimos que os 5 elementos são muito mais do que matéria. São princípios que estruturam o mundo e também o ser humano. Na filosofia, eles nos mostram como equilibrar razão, emoção, ação e espírito. Nas religiões, são símbolos vivos do sagrado, expressos em ritos, mitos e revelações divinas. Mas falta uma terceira e profunda chave interpretativa. Agora, vamos mergulhar no hermetismo e entender como os elementos são forças universais que espelham o macrocosmo no microcosmo. Vamos ver como eles se manifestam em nosso corpo, mente e alma, e como usá-los em práticas de equilíbrio, cura e expansão espiritual. Se esse vídeo está tocando algo aí dentro, deixe seu like e comenta aqui. Qual dos 5 elementos você sente que está mais presente na sua vida neste momento? A visão hermética. Os elementos como forças universais em nós. No Hermetismo. Os elementos não são vistos apenas como substâncias ou símbolos, mas como princípios vivos e atuantes que refletem as leis universais. Se a filosofia nos mostrou os elementos como arquétipos da existência, e as religiões os reverenciaram como instrumentos do divino, o hermetismo nos convida a manipular conscientemente essas forças, integrando-as ao nosso ser e à nossa prática espiritual. 1. Microcosmo e macrocosmo. Tudo está em tudo. A máxima hermética diz: assim como é acima, é abaixo. Assim como é dentro, é fora. Ou seja, os mesmos elementos que formam os ciclos da natureza também formam o nosso corpo, nossa mente e nossa alma. O hermetismo ensina que dominar os elementos dentro de si é uma forma de alinhar-se com a harmonia cósmica. Como os elementos manifestam-se em nós? Terra, o corpo, a estrutura, a estabilidade. Físico, a terra representa ossos, músculos, pele. Emocionalmente, está ligada ao senso de segurança, enraizamento, responsabilidade. Em desequilíbrio pode gerar rigidez, teimosia ou estagnação. Prática de equilíbrio, caminhar descalço, trabalhar com cristais, cuidar de plantas, jejuar de excessos materiais, usar visualizações de raízes conectando-se ao centro da água, emoções, fluidez, intuição. No corpo é o sangue, a linfa, os fluidos. É o elemento das emoções profundas, da empatia, da sensibilidade. Em desequilíbrio, pode causar apego excessivo, melancolia ou descontrole emocional. Prática de equilíbrio, banhos de ervas, meditação com sons de água, rituais de liberação emocional, contato com rios e mares, escrita terapêutica para ar, intelecto, comunicação, respiração. Apresenta os pulmões, o sistema nervoso, o pensamento lógico. Está ligado à leveza, ao movimento, à inspiração criativa. Quando desequilibrado, pode causar dispersão, ansiedade, tagarelice mental. Prática de equilíbrio, respiração consciente, pranayamas, silêncio intencional, caminhar ao vento, usar incensos naturais, mentalização de brisa purificadora, fogo, ação, vontade, energia vital. É o metabolismo, a digestão, a libido. É o impulso criador, o entusiasmo, a força transformadora. Em desequilíbrio, vira raiva, impulsividade ou esgotamento. Prática de equilíbrio, acender velas com intenção, meditação com a chama. Prática de exercícios físicos intensos, rituais de transmutação, sol, luz solar, éter, espírito, consciência, presença. É o que conecta os outros 4 elementos. Representa o campo energético sutil, a intuição superior, o eu espiritual. Em desequilíbrio, traz desconexão vazio existential, perda de sentido. Prática de equilíbrio, meditação e silêncio profundo, contemplação do céu noturno, oração, trabalho com símbolos sagrados, visualização do corpo energético, leitura de textos sagrados,
Como equilibrar os elementos na vida cotidiana? O hermetismo nos ensina que nenhum elemento deve dominar os outros. O caminho é a harmonia dinâmica entre eles, como numa dança sagrada. Aqui vão algumas sugestões práticas para o público aplicar. 1. Autodiagnóstico elemental. Reserve um momento para refletir. Qual elemento você sente que está mais forte em sua vida neste momento? Qual parece em falta? Quais situações ou pessoas costumam inflamar ou esfriar seu equilíbrio? Essa consciência já inicia o processo de realinhamento. 2. Rituais de reequilíbrio. Um altar com os 5 elementos. Um cristal, terra, uma taça com água, uma vela, um incenso e o espaço sagrado como éter. Use esse altar como ponto de meditação ou oração, mesmo que por poucos minutos ao dia. 3. Ações cotidianas com consciência elementar. Comer com atenção à terra. Beber água com gratidão. Respirar de forma consciente. Agir com coragem e fogo. Silenciar-se em éter. Cada gesto pode se tornar um pequeno ritual de alinhamento. Agora, uma sugestão para a prática. O ritual hermético dos elementos, uma proposta simples de reconexão com os 5 elementos. Primeiro, inicie em silêncio, sentada com a coluna ereta. Então, visualize uma luz branca no topo da cabeça, conectando com o éter. Então, inspire profundamente e imagine o ar fluindo por todo o seu corpo. Agora, sinta seu coração aquecer com o fogo da vontade. E sinta as emoções fluindo como água limpa, lavando mágoas. Por fim, imagine raízes, saindo dos seus pés, entrando na terra. Para terminar, fique em silêncio por alguns minutos, sentindo-se parte viva de todo. Essa prática simples ajuda a realinhar os centros energéticos com as forças da natureza. Os 5 elementos são mais do que blocos de construção do universo. Eles são forças inteligentes, presentes em tudo, inclusive dentro de você. Ao compreendê-los, equilibrá-los e respeitá-los, você não apenas se cura, mas também se reconecta com o todo, como dizia a tradição hermética. Quem domina os elementos, domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo, torna-se um com o todo. Se este vídeo trouxe insights para você, inscreva-se no Caminho da Lua e compartilhe com alguém que também sente que precisa se reconectar com os elementos da vida. E no nosso próximo vídeo, vamos explorar um tema que muitas pessoas sentem, mas poucas entendem: o que são egrégoras e como elas nos afetam. Será que você está sendo guiado por uma força coletiva invisível? Ou está criando sua própria? Te espero no próximo mergulho.